Olá pessoal, esse vídeo é para você que está tentando entender, que está buscando entender qual a relação, se é que existe uma relação, entre o mercado de capitais, a bolsa de valores e a fome. Vem entender comigo nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Liberdade Financeira, o meu canal sobre economia e investimentos aqui no YouTube. Meu nome é Gabriel Berti, sou estudante de agronomia e aficionado por economia e investimentos e, como não poderia deixar de ser, agronegócio. Hoje estamos aqui para conversar sobre bolsa de valores e fome. Sim, cara, de novo isso. Pessoal, apesar da falta de conhecimento sobre o mercado de capitais promover fake news sobre o mesmo há bastante tempo, este ano, 2021, está sendo bastante significativo em virtude dos protestos que provavelmente estão sendo ampliados, agravados pela crise econômica que estamos passando no momento. Já é a segunda vez que ganham as mídias nacionais protestos relacionando o mercado de capitais, a bolsa de valores, a fome. A primeira vez foi o MTST, que invadiu a Bolsa de Valores, invadiu a B3 em São Paulo e fez diversos protestos lá dentro, um grande protesto na verdade, com cartazes e tudo mais, relacionando a Bolsa de Valores, o mercado de capitais, a fome de algumas pessoas e principalmente dizendo que as pessoas estão ganhando dinheiro, algumas pessoas estão ganhando dinheiro com estas que estão passando fome, como se a causa da pobreza de alguns fosse o motivo da riqueza de outros. E agora o touro dourado, que foi colocado em frente à B3, diga-se de passagem, o touro não é muito legal, né? O touro é meio feinho. Mas o ponto aqui não é a questão estética do touro, é a representatividade dos protestos que novamente estão relacionando bolsa de valores, mercado de capitais, a fome. E nesse vídeo eu quero tentar esclarecer para vocês porque isso é uma grande mentira, não tem nenhuma relação real, mercado de capitais com fome. Vamos entender o porquê. Mais ou menos nos séculos XV e XVI, a atividade das grandes navegações buscarem especiarias em outros locais por parte dos europeus já havia se tornado numa das principais atividades econômicas, se não a principal atividade econômica daquela época. Porém, existia um grande problema, um grande empecilho, digamos assim, nessa atividade e esses problemas estavam relacionados à falta de condições no sentido tecnológico das embarcações. Além, é claro, da pirataria, que era muito presente naquela época. Então, quando uma embarcação saía do porto naquela cidade de origem dela, fosse na Inglaterra, fosse em Portugal, fosse na Holanda, ela corria um sério risco, um risco alto, digamos assim, de que ela não retornasse, ou que ela retornasse, mas que não conseguisse trazer mercadorias que fossem o suficiente para custear, financiar toda aquela viagem, e então daí por esse lado ela dava prejuízo. Qual que foi a grande ideia? A grande ideia foi que corporações que tinham várias embarcações, ao invés de permitir o investimento por parte dos indivíduos, por parte da população em uma embarcação, por exemplo, começaram a emitir cotas dessas corporações que tinham diversas embarcações e as pessoas então não investiam mais em uma embarcação, as pessoas compravam essas cotas que representavam a corporação como um todo. A partir do momento que tu compra as cotas daquela empresa, daquela corporação, automaticamente esta corporação estava diversificando entre todas as suas embarcações, entre todas as expedições que ela pretendia fazer. Nesse caso, os investidores tinham muito mais segurança de que teriam algum tipo de retorno sobre o seu investimento. Porque imaginem o seguinte, a pessoa vai lá, coloca a economia da sua vida toda, faz o investimento em uma única embarcação. Essa embarcação sai do porto da sua cidade de origem e nunca mais retorna. Essa pessoa que colocou o investimento, ela perdeu tudo e não tem o que fazer. Onde é que tu vai localizar? Estamos falando dos séculos XV e XVI. Praticamente não tinha nada de tecnologia como conhecemos hoje. Então, nesse contexto, o mercado de capitais surge e faz a comunicação entre os poupadores, os que queriam investir o seu dinheiro, tirar debaixo do colchão e emprestar para as empresas que fariam essas expedições para diversos outros locais. Ou seja, o mercado de capitais, que a gente chama hoje de bolsa de valores, surgiu pela necessidade de mitigação de riscos. O que seria mitigação de riscos? Seria redução de riscos e dessa maneira conseguiu atrair muito mais investidores para colocar dinheiro naquela que era a atividade mais rentável da época, que eram as grandes navegações.
Pessoal, agora que entendemos o contexto do surgimento do mercado de capitais, do que a gente chama hoje de bolsa de valores, vamos entender para que serve, qual a finalidade do mercado de capitais, tanto na época quanto hoje em dia. A finalidade dele não mudou, apenas evoluiu, apenas melhorou o seu processo de maneira geral, mas a finalidade, qual a ideia por trás do mercado de capitais, continua a mesma. E essa ideia é facilitar a comunicação entre poupadores e tomadores de crédito. Quem são os tomadores de crédito? Na grande maioria das vezes são empresários, são empresas que querem adquirir recursos para aumentar a sua capacidade, para aumentar a sua produtividade, para expandir seus negócios. Então, a principal função da Bolsa de Valores é essa, é ser o intermediário entre quem tem dinheiro, quem tem recurso, quem quer investir e aqueles que querem tomar esses recursos para aumentar a sua participação no mercado. Bom pessoal, agora que vocês já entenderam o contexto do surgimento do mercado de capitais e qual a finalidade do mercado de capitais, eu posso explicar para vocês como este mercado de capitais estimula o desenvolvimento econômico como um todo e não apenas para os ricos, como muitas pessoas infelizmente acreditam. Como expliquei para vocês, o mercado de capitais é o intermediador daqueles que são os poupadores entre aqueles que são os tomadores de crédito, que são, na maior parte, as empresas. E por que é tão importante o mercado de capitais? Como ele estimula o desenvolvimento econômico? Da seguinte maneira, quando as pessoas têm uma forma mais barata de movimentar o crédito, movimentar recursos por meio da economia, isso faz com que a atividade econômica se desenvolva de maneira mais barata. Qual o caminho oposto para se adquirir recursos que não o mercado de capitais? As instituições financeiras, que a gente chama de bancos. Só que os recursos provenientes dos bancos são muito mais caros do que os recursos adquiridos por meio do mercado de capitais. Possuem acesso muito mais fácil do que aqueles recursos que se conseguem pelas instituições financeiras. Assim, com recursos mais baratos, adquiridos de maneira mais fácil, a atividade econômica como um todo se desenvolve muito mais facilmente, com maior velocidade, o que, consequentemente, estimula a geração de emprego e renda por toda a sociedade. Talvez, pessoal, nenhum exemplo seja mais importante de ser citado aqui nesse vídeo do que o próprio MST, o Movimento Sem Terra, ter adquirido recursos para financiar a sua produção por meio do mercado de capitais. Então percebam, tudo que eu falei para vocês sobre facilitação de crédito por meio dos poupadores e dos tomadores de crédito está mais do que representado nesta ação do MST na Bolsa de Valores. Eles adquiriram recursos para financiar as suas atividades de uma maneira muito mais fácil e barata. Então, essas pessoas que fazem parte do MST, geralmente, elas não gostam do mercado de capitais, não gostam da Bolsa de Valores. Inclusive o MTST, que é um outro movimento, foi aquele que invadiu a Bolsa de Valores e fez os protestos relacionando com a fome. Mas agora parem para pensar de uma outra maneira. O MST, que produz alimentos, buscou recursos por meio do mercado de capitais para financiar essa produção de alimentos. E bom, se produção de alimentos, alguém consome esses alimentos, o que é óbvio, como que o mercado de capitais pode estar associado à fome? Não tem o menor sentido. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Mostrar para vocês como surgiu o mercado de capitais, que é simplesmente um intermediário entre os poupadores e os tomadores de crédito que querem desenvolver a atividade econômica. Não tem nenhum tipo de relação com a fome. O mercado de capitais por si não é nada. O mercado de capitais é apenas uma representação da união entre os poupadores e os tomadores de crédito, e a sua simples existência não promove a fome de ninguém, muito pelo contrário. Como o próprio MST captou recursos na Bolsa de Valores, vocês têm a maior prova possível de que a existência do mercado de capitais diminui inclusive a fome, tá? E não aumenta, como os protestos recentes que tivemos esse ano estão querendo justificar. Eu digo aqui para vocês, pessoal, que a fome é um problema muito mais político do que um problema econômico no sentido dos agentes econômicos. Políticas intervencionistas e de restrição comercial são as grandes responsáveis, para não dizer as únicas, por uma parcela da população mundial ainda viver na pobreza. O sistema de livre mercado e a sua expressão máxima, que é a instituição do mercado de capitais,
são grandes responsáveis por eliminação de pobreza das pessoas, colocando as pessoas em um nível muito acima do que viveram em qualquer outra época antes do advento do capitalismo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido por que não existe nenhuma relação entre mercado de capitais e fome, mas sim entre as políticas intervencionistas e de restrição comercial que existem em diversos locais do planeta e no Brasil como um dos países que mais possuem restrições à liberdade comercial em todo o planeta. Então, toda vez que agora vocês virem um protesto relacionando o mercado de capitais à fome, vocês saberão que isso não é verdade, que não se sustenta com base em quê? Com base nos fatos, com base em como as coisas são de verdade e não como gostaríamos que fosse. Muitas pessoas até gostariam que o mercado de capitais realmente tivesse culpa pela fome de outras pessoas, mas para a infelicidade delas, ele não tem nenhuma culpa. Na verdade, como o próprio MST descobriu esse ano captando recursos por meio do mercado de capitais, o mercado de capitais é aquele que diminui a fome das pessoas, o que para todos aqueles que têm conhecimento do seu funcionamento não é nenhuma surpresa. Abraço aí, pessoal, e até um próximo vídeo.